irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula transmitida através do Sistema EAD de Educação à Distância. Hoje nós estaremos juntos novamente, nesta oportunidade, estudando a lição de número 3, ou melhor dizendo, a aula de número 3. Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos ler o texto. Aí eu convido a você a abrir aí sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 15 ao 17, que diz o seguinte: E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde para juntos aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós, nos dá uma aula abençoada, Senhor, e para que ao término da mesma possamos ter crescido um pouco mais. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos, estamos também aqui nessa tarde com a mediadora de estudo, Luciana. Luciana, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Bem, queridos, hoje nós estaremos com a lição de número 3, a aula de número 3, melhor dizendo. A aula de número 3. E o conteúdo programático da aula de hoje é o seguinte. Tela cheia, Bíblia, por favor. Hoje nós estaremos estudando sobre o uso da lei de acordo com a reforma. Segundo, o lugar e a função da consciência na ética cristã. E terceiro, a relação entre teologia sistemática e ética cristã. Esse é o conteúdo programático. Os objetivos da nossa lição hoje são 3. Primeiro, descrever os usos da lei de acordo com a reforma. No caso aqui, a reforma que está se referindo é a reforma protestante. Entender o lugar e a função da consciência na ética cristã. E terceiro, estabelecer a relação entre teologia sistemática e ética cristã. Esta aí, mais uma vez, a imagem do nosso livro, um livro didático, é a Ética dos 10 Mandamentos, de Hans Ulrich Heifler, da editora Vida Nova, é o livro texto, é o nosso livro texto. E hoje nós estaremos dando início ao uso da lei de acordo com a reforma protestante. E aí nós temos a lei no seu na sua tríplice aplicação, segundo os reformadores, que é usos políticos ou usos legis civilis, usos helênticos legis ou teológicos e usos tertius in renatis. A gente vai ver tudo isso agora na nossa disciplina de ética cristã. Primeiro, uso político, os usos legis civilis, ou uso da lei civil. Em primeiro lugar, o capítulo agora que nós estaremos estudando o livro, ele vai abordar a ética cristã numa perspectiva da reforma protestante. Então, quando falamos da aplicação da ética cristã segundo a reforma, estamos falando não de um reformador, estamos falando de vários reformadores. Na perspectiva de Zwinglio, na perspectiva de Lutero, na perspectiva de Calvino. Então a reforma, de um modo geral, ela compreendia a aplicação da lei nesse tríplice aspecto. Primeiro, usos políticos ou usos legis civilis, ou seja, o uso da lei civil, o uso político ou o uso da lei civil.
Neste caso, a lei serve como orientação, regendo a vida política e civil de uma sociedade. Volta aqui, Billy, por favor. Então, o que é que os reformadores queriam dizer com isso? Eles defendiam, eu acredito que os irmãos estão lembrados, que na primeira aula, quando nós falamos sobre a história da ética cristã, nós informamos aqui que Agostinho, ele fez aquela divisão, né, de cidade dos homens, cidade de Deus, e não acreditava que na cidade de Deus, a cidade de Deus, exercesse alguma influência na cidade dos homens. Ou seja, a ética cristã só poderia ser vivenciada pela comunidade de fé e não pela comunidade de um modo geral, a comunidade não cristã. Já na perspectiva de Calvino, Calvino diz, não, realmente, no sentido pleno da palavra, só pode ser compartilhada com a comunidade de fé. Mas esta comunidade de fé, ela tem que influenciar esta comunidade não cristã. E aí nós falamos naquela oportunidade, a ética social defendida por Calvino, né, que a visão da aplicação da ética na sociedade, e mostrando que os princípios éticos cristãos, ou os princípios éticos divinos, não era necessariamente para ser usado exclusivamente pela comunidade cristã, mas sim por toda a sociedade. Haja vista que Deus havia criado o homem, havia criado a sociedade, e a sua lei se aplicava não só à comunidade de fé, e claro que aplica-se de maneira mais eficaz e plena à comunidade de fé, mas que os princípios deveriam normatizar toda a estrutura de uma sociedade justa, seja ela cristã ou não cristã, mas cujos princípios deveriam inspirar, né, a formulação de leis e de normas e procedimentos em meio à sociedade. Então, eles defendiam que a lei serve como orientação regendo a política e civil, a vida política e civil de uma sociedade. Nós temos o uso tertius in renatis, né, embora que ele venha aqui em segundo, não, vamos adiantar, né, vamos adiantar, depois a gente volta. O uso elenticus legis, ou teológicos, que é a segunda função da lei. Eles diziam que a função da lei moral de Deus é ser um apelo à conversão, ou seja, revelar os pecados dos homens e levá-lo a Cristo. Ou seja, primeiro eles defendem usos políticos da lei, né, para promover a ordem em meio à sociedade. Segundo, ele defende o uso eléticos regis ou teológicos, porque uma vez que a lei ela vai mostrar o que é pecado, vai mostrar o que é transgressão, ela vai servir de apelo para revelar ao homem não só a sua situação, mas conduzi-lo a Cristo, né? Isso, claro, está bem explícito na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, onde Paulo vai dizer, no capítulo 3, né, vai dizer que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E no mesmo capítulo, Paulo vai descrever que a lei serviu para mostrar o que era a transgressão. Então, não só mostrar ao homem o que era a transgressão, mas apontar para o homem. É como espelho, a lei era como espelho, é como espelho. Espelho que vai refletir apenas aquilo que o homem é, né? Quando o homem se depara com as Escrituras, ele passa a enxergar realmente a sua situação, o seu estado de pecado, mas também a lei ela funciona como guia. Dizer, olha, eu estou mostrando apenas o que você é, mas só existe uma pessoa capaz de mudar isso que você é. É aí por isso que Paulo diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ou seja, nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. E agora o terceiro uso da lei, né, que é usus tertius in renatis, né? Melanchthon, que era o teólogo, né, aquele discípulo de Lutero, ele queria dizer que mesmo os regenerados estão subordinados à lei e que na pregação da lei encontram uma norma e regra de conduta para as suas vidas. Necessitam da lei para obter apoio e direção, pois estão afligidos por fraquezas e caem com facilidade. Volta aqui, Billy, por favor.
O que Melanchthon vem dizer é nada mais, nada menos do que aquilo que Paulo expressa lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 31, onde ele vai dizer: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a confirmamos. O que Paulo está argumentando ali é que havia um grupo em Roma que defendia que, ora, se a salvação é exclusivamente pela fé, não depende das obras, se as minhas obras são incapazes de promover a minha salvação e as minhas obras não são meritórias para a minha salvação, e minha salvação é exclusivamente pela fé, então eu não preciso mais fazer nada. Posso viver pela fé e fazer o que eu quero, haja vista que as minhas obras não irão interferir em nada na minha salvação. Só que Paulo vem mostrar de que agora na graça, a graça não é um abandono à lei de Deus. Muito pelo contrário, é uma reafirmação aos princípios estabelecidos da palavra de Deus. Aí Paulo diz, olha, anulamos, pois, a lei pela fé, que Paulo está dizendo, olha, porque nós somos justificados pela fé, deixaremos de seguir os preceitos morais de Deus? Ele fez de forma nenhuma, antes a confirmamos, ou seja, a graça vem confirmar ainda mais a minha responsabilidade moral diante de Deus e o meu compromisso de viver uma vida de santidade. É aquilo que na teologia de Tiago, ele vai dizer, olha, se você diz que não tem, se você diz que tem fé e não tem obras, então a sua fé é morta. O que na linguagem de Paulo é, olha, a sua fé lhe justifica diante de Deus, mas esta fé, se ela é genuína, ela vai produzir obras. Ela não lhe deixa fora desta responsabilidade moral, deste compromisso de uma vida de santidade e compromisso de vida com Deus. Então eles defendiam a tríplice aplicação. É a aplicação usos políticos, né? Nós temos também os usos teológicos e os usos tertius in renatis, que vai falar exclusivamente da aplicação da lei ao salvo. Né? Na primeira aplicação, usos políticos, é a aplicação da lei à sociedade de um modo geral, que mesmo não sendo ela cristã ou não, como é um princípio divino e Deus criou todas as coisas, a sociedade deve pautar por princípios justos, observando aquilo que o seu Criador estabeleceu em termos de matéria de princípios da sociedade, o uso da lei na sociedade, o uso da lei também no sentido de levar o indivíduo a reconhecer quem ele é e mostrar a pessoa de Cristo como uma solução para seu problema, e o uso tertius in renatis, que é o uso da lei na vida cristã. Agora o cristão nascido de novo e como consciência desta responsabilidade, agora como o texto que nós lemos, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é nada mais, nada menos do que a utilização do princípio usus tertius in renatis, que Melanchthon, que era o teólogo, vamos assim dizer, o discípulo e teólogo de Lutero, tanto falava e está declarando aqui nessa sua frase. Temos alguma pergunta? Não, por enquanto não, né? Então vamos avançar. Vamos agora discutir sobre o lugar e a função da consciência na ética cristã. É bem interessante este assunto, que está diretamente ligado àquilo que nós falamos na aula passada, né? Vimos que na aula passada, quando nós fomos falar da ética, vimos aquela discussão de que era avaliada as pessoas e não as ações, e vimos que na Grécia Platão começou a discutir sobre o que era o ser bom e o ser mau, e nós vemos Aristóteles, e aí vai a discussão sobre este assunto, vai se desdobrando em toda a história da humanidade e também a história da igreja. E nesse tópico agora nós vamos ver sobre o lugar e a função da consciência na ética cristã. Em primeiro lugar, a função
e a ética, o lugar e a função da consciência na ética cristã. Nós vamos observar esse assunto. Vamos estudar no Antigo Testamento, na cultura grega, na época neotestamentária, no ministério público de Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, no ensino das cartas de Pedro e aos Hebreus e no idealismo. No Antigo Testamento, vamos lá, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os hebreus preocupavam-se mais com sua responsabilidade diante de Deus do que com a exploração de sua autoconsciência. A função da consciência é atribuída ao coração, dentro do pensamento hebraico no Antigo Testamento. Assim, o coração de Davi feriu-o para lembrá-lo da sua culpa. Está aí 1 Samuel 24:6 e 2 Samuel 24:10. Não se pode elaborar uma doutrina bíblica da consciência partindo do Antigo Testamento. Vamos voltar aqui, por favor. Por que é que a gente não pode desenvolver uma doutrina bíblica, né, da consciência a partir do Antigo Testamento? Justamente pelo fato de que no Antigo Testamento a ideia da responsabilidade diante de Deus com relação à ideia da consciência, eles se preocupavam, eles não estavam preocupados necessariamente com essa ideia de consciência, que aí a gente vai ver que esta palavra é uma palavra grega que vai aparecer num cenário da história da humanidade mais à frente. Vimos pela aula passada de que a mentalidade hebraica tinha a preocupação de viver uma religião ética, onde obedecia os mandamentos de Deus, e a partir dessa resposta aos mandamentos de Deus ou não, é que qualificava o indivíduo como justo ou qualificava o indivíduo como ímpio. Então, se formos fazer uma avaliação, diríamos que a consciência, ela no Antigo Testamento, ela tem uma configuração mais assim voltada para aquilo que o Antigo Testamento chamaria de coração, porque se entendia, que o coração, essa terminologia, coração fosse a sede de todo o pensamento e tal. Então, nesse sentido, nós não podemos falar de consciência, porque o que poderia se compreender de consciência, ou pelo menos o assunto em termos de matéria de consciência no Antigo Testamento, foi aquilo que nós falamos aqui, a função da consciência atribuída ao coração. Então, a partir disso, nós não podemos elaborar uma doutrina da consciência a partir do Antigo Testamento. Na cultura grega, tela cheia, Billy, por favor. Na cultura grega, nós temos aí o termo synoidesis, o substantivo synoidesis, que significa estado consciente, consciência, e o verbo sinoida, que significa compartilhar o conhecimento de, ter conhecimento juntamente com, ser inteirado de e ser consciente. Então, a terminologia, volta aqui, Billy, por favor. A terminologia usada para consciência é uma terminologia grega, não é hebraica. A gente viu que aquilo que talvez a gente pudesse compreender de maneira, em termos conceituais, de maneira até bem primitiva no Antigo Testamento, seria aquilo que nós falamos aqui, a função do coração no pensamento hebraico, O pensamento hebraico como sede dos pensamentos e tal. Mas na cultura grega surge o termo synoidesis, que fala estado consciente, consciência, e o verbo sinoida, que significa compartilhar o conhecimento de, ter conhecimento juntamente com, e ser inteirado de e ser consciente. Na cultura grega, tela cheia, Billy, por favor. Na cultura grega, a principal função da consciência era de fazer o Homo sapiens, ou homem, viver em conformidade com a natureza e com aquilo que ele acha moralmente correto, como se fosse uma espécie de tribunal crítico de apelação dentro do ser humano. Volte aqui, Billy, por favor. Então, observe, no sentido
original da palavra, o termo consciência era aquilo de fazer o homem viver de conformidade com a natureza e com aquilo que ele acha moralmente correto. Observe, o conceito na sua definição básica, a definição lá na sua origem, vai falar de um julgamento que o homem faz, que aí ele chama de o tribunal crítico de apelação dentro do ser humano, onde o próprio ser humano vai estabelecer aquilo que ele acha moralmente correto. Então, dentro da perspectiva grega da consciência, pelo menos no seu conceito básico, esse conceito partia mais para uma consciência antropocêntrica, ou seja, onde o homem formula ou decide e define aquilo que é moralmente correto ou não, do que propriamente a observação daquilo que Deus estabelece em termos de princípios morais a serem vivenciados pela sociedade. Então, na cultura grega, o termo consciência vai estabelecer sobre aquele tribunal de apelação dentro do ser humano, onde ocorrem os julgamentos e o homem julga aquilo que é moralmente correto ou moralmente errado, ok? Mas ressaltando que isso parte de uma avaliação exclusivamente da razão pela razão, a razão julgando e a razão avaliando, ok? Na época neotestamentária, nós temos o filósofo Filo, né? Judeu Filo, e que ele diz o seguinte: para ele, a consciência é uma entidade normativa formada pela lei de Deus. Sua tarefa é convencer, reprovar e desmascarar o homem, tornando-o consciente do pecado e conduzindo ao arrependimento. Volta aqui, Billy. Então, na analogia de Filo, essa consciência era uma entidade normativa formada pela lei de Deus. E ela tinha o poder de convencer, reprovar e desmascarar o homem, tornando-o consciente do pecado e conduzido ao arrependimento. Só que tem um problema nessa afirmação de Filo, é o seguinte: e se a consciência do indivíduo estiver cauterizada? Se o indivíduo, pela insistência no pecado, cauterizar a sua mente, como esta mente, ou melhor dizendo, como esta consciência poderá reagir, convencendo, reprovando e desmascarando o homem, conduzindo ao arrependimento? Conta-se uma ilustração de que um jovem pergunta a um pastor o que é consciência, né? E aí convida esse jovem para sua casa, e em sua casa tinha um animal, tinha um cachorro muito brabo, e quando o jovem chega, e esse cachorro começa a latir, e conversa e não se entra no assunto, o jovem vai embora, e ele fica curioso. No outro dia o cachorro já latiu menos, e no terceiro dia que aquele jovem estava ali na casa daquele irmão, o cachorro já não latia mais, já ficava junto dele sem promover nenhuma reação. E aí aquele irmão, olhando para aquele jovem, disse: olha, você me perguntou o que é consciência, né? A consciência é como este cachorro, que quando às vezes o pecado se aproxima, ele acusa, mas quando o pecado começa a insistir, ela já começa a se acomodar ao pecado, até o momento em que o pecado, quando começa a dominar, ela já não mais acusa, ela fica calada. Ela não está morta, ela está viva, apenas ela está conformada. Então, a partir dessa analogia, claro que isso é uma ilustração, não estou querendo tomar isso como um princípio doutrinário, mas essa ilustração revela, na verdade, aquilo que está diluído em toda a Escritura sobre a ideia da cauterização da consciência. A consciência cauterizada, ela não pode de maneira nenhuma reprovar nem aprovar, principalmente aquilo que está estabelecido por Deus em sua palavra. Temos alguma pergunta? Ainda não, né? Graças a Deus, irmãos acredito que estão entendendo, né? Espero que estejam entendendo. No ministério público de Jesus, né? Vamos ver. Tela cheia, Bíblia, por favor.
No que diz respeito à problemática da consciência, Jesus segue a tradição judaica e não a influência preponderante da cultura grega ou dos filósofos contemporâneos. Ele faz valer os 10 mandamentos. Volta aqui, Billy, por favor. Deixa eu dar uma explicação aos irmãos. Com relação a essa ideia da consciência, que nós já vimos aqui, que a ideia da consciência é uma ideia grega, que vem da cultura grega. Quando Jesus chega, no momento em que Jesus nasce e vive naquela sociedade do primeiro século, o conceito já estava bem latente. Só que o Senhor Jesus, contrariamente à cultura grega, o Senhor Jesus, ele vai se submeter à lei mosaica, né? A Bíblia diz em Gálatas, né, que Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a ideia desta consciência nos ensinos de Jesus, ela não encontra espaço, até porque Jesus segue estritamente a tradição judaica. Observe que quando Jesus vive no primeiro século, não tinha Novo Testamento escrito, né? O primeiro livro a ser escrito foi depois da morte de Cristo, né? Jesus falece, ou Jesus morre mais ou menos entre 29 e 30 depois de Cristo, e o primeiro livro a ser datado vai dar em torno de 20 a 30 anos depois. Então, o material que Jesus tinha era nada mais do que o Antigo Testamento, né? A Tanakh. Todo o Antigo Testamento era onde Jesus baseava toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento. Jesus, pode-se dizer historicamente, Jesus estava vivenciando o Antigo Testamento. Jesus estava ainda no Antigo Testamento. E que o Novo Testamento, do ponto de vista histórico, vamos assim dizer, ele começa a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque ali é a inauguração da nova aliança, como o Senhor Jesus diz, nova aliança no meu sangue. Entendeu? Então nós temos o Senhor Jesus no primeiro século, seguindo a tradição judaica e não a influência da cultura grega, porque o Senhor Jesus tinha que cumprir a lei. Ele mesmo disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Então não se pode trazer a ideia desta palavra nos ensinos de Jesus, porque a função de Jesus, entre sua função primária, que é de vir encarnar, morrer pelos pecadores e tal, a função primária de Jesus foi se submeter à lei, para que ele pudesse cumprir a lei e satisfazer a justiça de Deus, podendo assim estar credenciado para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ok? Então vamos agora, nos ensinos do apóstolo Paulo. Nos ensinos do apóstolo Paulo, aí nós vemos uma diferença, né? Diferentemente de Jesus, Paulo que vai fazer a exposição daquilo que Jesus ensinou, né? Das 30 ocorrências da palavra sineidesis, que é consciência no grego, no Novo Testamento, 20 estão nas epístolas paulinas. Observe, das 30, 20 estão nas epístolas paulinas. Analisando todas estas referências, encontramos 5 aspectos diferentes. Vamos lá, quais são os aspectos diferentes que nós vemos? Primeiro, Paulo não oferece uma doutrina sistemática da consciência, ou seja, Paulo não tem a preocupação de sistematizar uma doutrina exclusivamente da consciência. Segundo, para Paulo, a consciência era um dos 4 órgãos de discernimento com o coração, os pensamentos e as opiniões. Em terceiro, Paulo relaciona a consciência com a fé, com o Espírito Santo e com uma relação com Deus. Ou seja, não é a consciência pela consciência como o filho defendia. Mas Paulo diz, olha, essa consciência ela só pode funcionar perfeitamente se ela estiver relacionada com a fé, com o Espírito Santo e com a relação com Deus. Paulo também faz distinção entre 3 tipos de consciência. Primeiro, consciência pagã. Segundo, consciência cristã. E terceiro, consciência cristã fraca. Volta aqui, Billy, por favor. Então, diferentemente de Filo, Paulo mostra que a consciência, no seu estado natural, ela é incapaz
de poder revelar na sua plenitude, os princípios da vontade de Deus. Porque se esta consciência estiver cauterizada, se esta consciência estiver apagada, ela não vai reagir, não vai refletir. Então Paulo, quando vai falar de consciência no Novo Testamento, ele faz essa tríplice explicação, ou ele faz esses três tipos de consciência. Primeiro, a consciência pagã, que é aquilo que ele fala em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei da consciência, né? A lei da consciência que Deus escreveu na mente daqueles que não conhecem a Cristo. Observe, Romanos 2,15 diz o seguinte: estes mostraram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou os defendendo-os. Então, observe, Paulo vai falar sobre a consciência pagã, que é aquela consciência que Paulo vai mostrar aqui que eles, mesmo não tendo a lei, agiram como se tivesse lei por conta da lei da consciência que está escrito em seus corações. Paulo também fala sobre a consciência cristã, né? Nós temos aí Romanos 8, 14 a 16, né? Vamos ler rapidinho, Romanos 8, 14 a 16. Paulo vai falar sobre a consciência cristã, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de doação, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos irmãos, aí está, fala sobre a consciência cristã, né, que agora, dominados pelo Espírito de Deus, já não andamos conforme as coisas do mundo, mas conforme aquilo que Deus estabeleceu. E Paulo também fala sobre a consciência fraca, aquele cristão fraco, né, que se escandaliza, né, e que precisa, né, de uma orientação, precisa de uma direção, e que precisa ser acompanhado também com relação à fé. Paulo diz, salvo engano, em Romanos, deixa eu conferir aqui, Paulo vai dizer que vós que sois fortes, né? Romanos 15, ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porque cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para edificação. E aí Paulo vai mostrar aquele cristão que tem uma consciência fraca, e Paulo vai dizer que a liberdade da nossa consciência, dos nossos atos, vai estar restrita à liberdade da consciência do nosso irmão. A consciência do nosso irmão deve ser considerada naquilo que nós fazemos e naquilo que nós praticamos. Paulo diz: ó, vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos mais fracos. Fraqueza aqui não tem nada a ver com pecado, né? A fraqueza aqui é justamente debilidade na fé. Pessoas que não têm maturidade suficiente para entenderem determinadas questões, e que Paulo diz: olha, com relação a elas, preserve-as, procure tomar uma posição de um cristão maduro, tomar uma posição de um cristão que é fortalecido e que considera que dentro deste conjunto, desta comunidade de fé, existem pessoas que precisam ser compreendidas, pessoas que precisam ser toleradas, porque maturidade, ela não se dá da noite para o dia. Maturidade é uma construção, né? Aquilo eu não posso exigir, às vezes, de uma pessoa aquilo que de repente eu já tenha alcançado, né? Porque se eu alcancei, levou-se um tempo para isso, levou-se uma experiência, todo um processo, né? Enquanto que maturidade cristã, ela tem diversos níveis dentro da igreja, né? Quando o apóstolo João, em 1 João, vai falar sobre os 3 níveis de maturidade na igreja, ele fala de pais, ele fala de jovens e fala de filhinhos, né? Quando ele fala de filhinhos,
Veja o que é que ele diz quando fala de filhinhos. Ele vai dizer: filhinhos, eu quero dizer a vocês que Jesus perdoou o pecado de vocês e que Jesus morreu e que os vossos pecados estão perdoados. Então, João está falando dos filhinhos, e filhinhos nesse sentido, João está falando daqueles que são frágeis na fé, dos novos convertidos, que precisam estar reafirmando esta verdade de que Jesus morreu pelos seus pecados, de que Jesus ressuscitou para a sua justificação. Para os jovens, João diz: olha, eu escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já tendes o maligno. O jovem é o nível de maturidade cristã em que o indivíduo nem é novo convertido e também ainda não é maduro, é um estado intermediário, né? E já para os pais, que já é um nível de maturidade, aqueles que são maduros, né? João diz: olha, eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio, que fala de conhecimento, de relacionamento, de experimentação. Então, dentro da igreja nós temos, quando falamos de ética cristã, diversos níveis de maturidade. E aí o segredo, o grande desafio, melhor dizendo, é eu como cristão conseguir perceber isto no seio da igreja e começar a partir daí a trilhar um novo relacionamento a partir dessa perspectiva, de compreender o outro, como uma pessoa aqui também que está em processo de maturidade, e compreender que há diversos níveis de maturidade, Tem uns que, como Paulo diz, tem uns que condenam comer carne, tem outros que condenam comer legumes. Paulo diz: quem come legumes, não condene quem come carne. Quem come carne, não condene quem come legumes, porque quem come para o Senhor come, quem come carne para o Senhor come, quem come legumes para o Senhor come. Claro que estamos falando de situações que dizem respeito àquilo que a Bíblia já define como situações periféricas, como situações periféricas. Mas aquilo que a Bíblia define, o que é pecado, então não tem o que se discutir, sobre este assunto, Então é preciso que tenhamos cuidado com relação a isso, para que possamos crescer cada dia mais em Cristo, considerando a consciência do nosso irmão, se ele tem uma consciência fraca, entender essa fragilidade, porque se não considerarmos isto, Paulo diz que nós estaremos pecando, estamos pecando. Que diz: bem-aventurado o varão que não se escandaliza naquilo que aprova. Ok, irmãos? Temos alguma pergunta? Então vamos lá. Nos ensino das cartas de Pedro e Hebreus. Tela cheia, Billy, por favor. Pedro mostra de maneira singular a relação entre a consciência e Deus, ou seja, a consciência sob a obediência divina. A consciência, ela está subordinada no entendimento de Pedro, está subordinada a Deus e pode servir de termômetro. 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Volta aqui, Billy, por favor. Vamos ler esse texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos ver o que o texto nos diz. No qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando subordinado anjos, potestades e poderes. Eu acho que foi uma anotação. Deixa eu ver aqui um momentinho só, irmãos. Texto de 1 Pedro 3. Ok, deixa eu ver se eu encontro aqui, daqui a pouco eu trago para os irmãos. É o texto que vai falar sobre a obediência, sendo santificados pela obediência à verdade. Não foi esse texto não foi bem anotado.
E vamos lá, para o autor da carta aos Hebreus, tela cheia, Billy. Para o autor da carta aos Hebreus, a consciência do homem precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 9 e capítulo 10 e versículo 22. Ok. O próximo aqui no idealismo. No idealismo alemão de J.G. Fichte, ele dizia o seguinte, que a consciência é uma discriminação natural entre o bem e o mal, capaz de tomar decisões morais que provocam autossatisfação ou insatisfação. A consciência nunca erra e nunca pode errar, segundo Fichte. Nem circunstância, nem estado, e aí ele dizia, nem Deus tem o direito de julgar a consciência de alguém. Volta aqui, Billy, por favor. Então, no pensamento e do idealismo de Fichte, idealismo alemão de Fichte, ninguém tinha o poder de interferir sobre a consciência. Em outras palavras, a consciência ela era autônoma. Ela tinha um poder de discernir o que era bem e o que era mal, o que era certo e o que era errado. E nesse sentido, nem as circunstâncias, nem o Estado, nem Deus teria o direito de julgar a consciência de alguém, porque na compreensão do idealismo de Fichte, idealismo alemão de Fichte, a consciência ela é autônoma, e por ser autônoma, ninguém tem o poder de interferir sobre ela, porque ela, no seu tribunal, no seu fórum íntimo, ela é que define as matérias, ela é que define os problemas, ela é que define a solução das questões éticas que dizem respeito ao homem. Ok? Então vamos lá. Vamos ver a relação entre a teologia sistemática e a ética cristã. Tela cheia, Billy, por favor. Então nós temos aí a teologia sistemática e a ética cristã. Então, teologia sistemática ensina que a verdadeira fé salva. Ética cristã, sem santificação ninguém verá o Senhor. Teologia sistemática enfatiza o crer. Ética cristã enfatiza o viver com Cristo. Teologia sistemática representa a cabeça da revelação. Ética cristã representa o coração da revelação. Teologia sistemática reflete-se no credo teórico, enquanto a ética cristã reflete na vivência prática. Ética cristã, teologia sistemática, preocupa-se com o que Deus revelou, enquanto a ética cristã preocupa-se com o que Deus revelou. Volta aqui, Billy, por favor. Então, na relação entre teologia sistemática e ética cristã, então, em palavras mais simples, poderíamos dizer que um é a teoria e a outra é a prática. Uma é a teoria e a outra é a prática. A teoria é a teologia sistemática e a prática é a ética cristã. Porque enquanto a teologia sistemática ensina que a verdadeira fé salva, isso é teologia sistemática, a ética cristã diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Fala de algo bem prático. Então, nós podemos ver na Bíblia sempre esta relação presente, ética cristã e teologia sistemática. Podemos ver isso bem presente. Inclusive no nosso livro, que é o que os irmãos têm uma cópia aí desse capítulo, que foi postado na plataforma, na página 33, nós temos um exemplo aí desta relação, só para que os irmãos entendam essa relação entre teologia sistemática e ética cristã. É o seguinte, nós temos aí na página 33, tomando como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Por exemplo, o texto diz: e ele morreu por todos, para os que vivem, não mais vivam para si mesmo, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Aí o autor ele vai separar, vai mostrar que neste texto há uma relação entre teologia sistemática e ética cristã. Há uma relação entre aquilo que é a teoria, que fundamenta a fé, e a prática da fé. Observe aí no seu livro. Teologia sistemática
e ele morreu por todos. Por que teologia sistemática? Porque aí está falando sobre a encarnação de Cristo, está falando sobre a morte de Cristo, e quando ele diz ele morreu por todos, há sim implicações nesta afirmação, implicações de Cristo como substituto, de Cristo como aquele que veio morrer em nosso lugar, ou aquele que veio para assumir a nossa culpa, receber sobre si as nossas enfermidades. Então, nessa frase, ele morreu por todos, está bem latente toda uma compreensão teológica, toda uma bagagem teológica em cima desta afirmação. E ele morreu por todos, porque está implicando, primeiro, a hamartiologia, a doutrina do pecado, que o homem é pecador. Segundo, a antropologia, a doutrina do homem, mostrando que o homem foi criado por Deus, mas que posteriormente ele vai e peca diante de Deus. Está também aí implícito nesta afirmação, e ele morreu por todos, a cristologia, a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo, Cristo como um personagem histórico, Cristo como um indivíduo que viveu aqui nessa terra. Nesta frase, ele morreu por todos, está também implícito aqui a soteriologia ou doutrina da salvação, Deus provendo por meio de Cristo a satisfação da sua justiça para pagar o preço e a conta que estava aberta da humanidade, para que todos, pelo mérito de Cristo, pudessem obter a salvação. Então, esta frase, ele morreu por todos, tem grandes implicações teológicas, é por isso que a teologia é sistemática. Aí ele diz assim: para os que vivem, não mais vivam para si mesmos, mas para aquele. Observe, para que vivam, para que fala de finalidade. Por que Jesus morreu por todos? Aí ele vai dizer, para quê? Para que vai falar de finalidade. Os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Vivência, vida, aqui está falando do dia a dia, da prática. Está dizendo, ele morreu, verdades teológicas, satisfazendo a justiça de Deus, pagando o pecado, para que você, na prática, pudesse não mais viver para você mesmo. Você pudesse viver para ele, né? Para aquele que por ele morreu, aí vai agora, por ele morreu e ressuscitou. Vai falar sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo novamente, que são verdades teologais. Então nós temos, só nesse texto, temos duas verdades teologais, que e ele morreu por todos, e por eles morreu e ressuscitou. E temos também premissas da ética cristã, que para os que vivem, não mais vivam para si mesmos, mas para aquele. Ou seja, Cristo veio, nasceu, viveu, teve o ministério, morreu, ressuscitou para resgatar o homem do pecado, para promover a salvação do homem, para que este homem agora tenha a oportunidade de tomar sua decisão, e tomando sua decisão, possa viver a sua vida exclusivamente para Cristo. Então nós vemos perfeitamente nesse texto a relação entre teologia sistemática e ética cristã. Temos alguma pergunta, Luciana? Temos uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Na segunda epístola, João, no versículo 10, o apóstolo orienta os irmãos a não receber em sua casa e nem saudar aqueles que não professarem a mesma doutrina. Essa atitude não configura falta de ética cristã? Não, irmão, falta de ética cristã, se nós entendermos esta afirmação à luz da nossa sociedade contemporânea. Porque é preciso que se entenda que nós temos um texto que foi escrito no primeiro século, e uma sociedade completamente diferente dessa sociedade que nós temos hoje. O que é que João, na verdade, está fazendo? João está fazendo, em primeiro lugar, no primeiro século não havia hotéis como nós temos hoje. Haviam tabernas ou tavernas, né? Essas tavernas, por sua vez, eram locais onde os peregrinos que vinham de cidades e outras cidades podiam se abrigar e ficar. Só que elas tinham uma má fama muito grande, porque eram verdadeiros bordéis, né? Isso, claro, dentro de uma linguagem
mais contemporânea. Eram verdadeiros bordéis do primeiro século. Então o que acontecia? Quando um irmão saía de uma cidade para outra, e observe, isso o apóstolo Paulo pontua muito, né? Não só com relação à figura dele, mas de outros irmãos também. Tanto que quando o irmão saía de uma cidade para outra, ia com carta de recomendação. Então o que acontecia? Quando o irmão saía de uma cidade para outra, esses irmãos encontravam abrigo na casa do irmão na igreja, do irmão da igreja, né? Recebiam abrigo na casa do irmão da igreja. E o que é que João está falando? João está falando dos hereges que se passavam por cristãos e que queriam abrigo na casa dos líderes na igreja, e queriam que a igreja os recebessem, para que por meio desse recebimento desses hereges em suas casas, esses hereges pudessem propagar e dizer que o João, vamos dizer, o apóstolo João, está de acordo com a doutrina dele. Tanto é que João não só o sauda, como também o recebe em sua casa. Então João, para exterminar completamente esta brecha que estes hereges estavam tendo no seio da igreja, ele diz aos irmãos: não os saudeis e não o recebais em casa, né? Como uma forma de proteger a unidade doutrinária da igreja. Porque para João o que está em jogo aí é a doutrina, o que está em jogo é a unidade doutrinária. E é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, quando ele diz: olha, contra a verdade nada pela verdade, senão pela própria verdade, né? Paulo chega assim a dispor com o próprio Pedro em nome da própria verdade, né? Nós podemos ver isso lá em Gálatas no capítulo 1. Então o que João praticou, na verdade, não foi uma atitude anticristã, muito pelo contrário, foi uma atitude cristã movida pelo zelo em um contexto do primeiro século, numa sociedade que, para demonstrar sua fidelidade e fé a este evangelho, ele não poderia tomar outra decisão a não ser se posicionar dessa forma. Temos mais alguma pergunta? Tem mais uma, continuando com Paulo Palmares. Os alunos estão perguntando se o último item são iguais, tanto teologia sistemática e ética cristã. São iguais. Olha, vejam só, eu não entendi minha pergunta, mas deixa eu parametrizar isso aqui. Quando falamos de teologia sistemática, nós estamos falando da fé, do conjunto, de corpo de doutrinas. Quando estamos falando de teologia sistemática, estamos falando de corpo de doutrina, daquilo que fundamenta a nossa fé. Quando falamos de ética cristã, nós estamos falando desta fé que ela está conformada nesse corpo de doutrina sendo colocado em prática. Então, enquanto a teologia sistemática ela traz esta fé, vamos assim dizer, teorizada, nós temos na ética cristã a praticidade dessa fé teorizada. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo prático. A Bíblia não diz que Deus é santo, né? Deus é santo, isso é teologia, teontologia, que Deus é santo, né? E aí Pedro diz assim: olha, Deus é santo e quer que vocês sejam santos em toda a vossa maneira de viver, né? Sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Então observe, ele diz: ó, Deus é santo. Isso é teologia sistemática. Teologia sistemática, porque Deus é santo, está falando sobre os atributos de Deus. Está falando sobre atributos de Deus, sobre a sua teontologia. Deus como ser santo, inseparável, separável do pecado, completamente separável do pecado. Mas ao mesmo tempo, Pedro aplica esse conceito àqueles que vivem para Deus, para que esta santidade possa ser experimentada por aqueles que se chamam seus filhos. Eles: olha, Deus é santo, mas sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, assim como Ele é santo, você deve ser santo em toda a vossa maneira de viver. E como ser santo como Deus é santo? Claro que é uma desproporção muito grande. Mas o que é que ele quer dizer
quer dizer? Ele quer dizer que na vida prática eu devo aborrecer o pecado, eu devo procurar viver uma vida honesta, eu devo procurar viver uma vida observando os princípios da palavra de Deus. Então, fazendo isso, eu estou vivendo a ética cristã, mas a ética cristã que é baseada no princípio da revelação da palavra de Deus, que é Deus é santo, então Deus quer que aqueles que vivam com Ele, vivam também uma vida de santidade. Temos mais alguma pergunta? Ele cita que é sobre o último item da tela. Último da tela. Preocupa-se com o que Deus revelou, enquanto a ética cristã preocupa-se com o que Deus revelou, né? Com o que Deus revelou. Preocupa-se com o que Deus revelou, e preocupa-se com o que Deus revelou. Porque você tem aqui duas situações. Claro que os itens, eles são parecidos, né? Porque preocupa-se com o que Deus revelou, porque a teologia sistemática ela vai buscar nas Escrituras aquilo que Deus revelou, para sistematizar. E a ética cristã preocupa-se com o que Deus revelou a partir desta revelação que está nas Escrituras. Entende? Então eu não posso vivenciar primeiro o que Deus revelou. Deus revelou, Deus é santo, Deus é puro, mandou a Cristo morrer pelo nosso lugar, Deus declara o que é pecado. Mas aí, como viver isso na prática? Aí a própria revelação de Deus vai dizer como é que eu posso experimentar isso na prática, né? 2 Coríntios 5,17 vai dizer, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós temos a verdade revelada sendo a matéria-prima da teologia sistemática, e a ética cristã tomando também essa mesma matéria revelada como fonte informativa para saber como eu posso me posicionar, né? Isso aí, claro, é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, de como é que eu posso aplicar os 10 mandamentos, lá, o decálogo, na nossa sociedade hoje. E a gente vai ver que a ética cristã, que o decálogo é apenas uma moldura para a ética cristã, que o decálogo trabalha com a versão inibidora do mandamento. O mandamento começa com não adulterarás. Também esse mandamento não adulterarás, ele tem o seu lado positivo. Qual é o lado positivo? Ele está valorizando a santidade do matrimônio. Mas esse mandamento por si só, não adulterarás, ele não define com quem eu devo me casar, quando eu devo me casar, quem é a pessoa, entende? Então há situações que está revelado. Qual é revelado? Não adulterarás. E de onde daí eu posso extrair os princípios da ética cristã? É à luz do Novo Testamento, onde eu vou ver as orientações paulinas na prática cristã, de como este mandamento a efeito, seja o seu aspecto negativo, no sentido de não matarás, porque começa já com não adulterarás, e no seu aspecto positivo, que é a valorização do casamento, a santidade do casamento, a santidade de manter um relacionamento, um relacionamento sadio, não viver uma vida de prostituição, não viver uma vida devassa. Então tudo isso está implícito nesse mandamento. Então é por isso que na teologia sistemática preocupa-se com o que Deus revelou. O que é que Deus revelou? Não adulterarás. Mas o que a ética cristã vai extrair deste mandamento? Não adulterarás. Vai extrair a pureza do mandamento, a pureza do casamento, vai procurar saber o que é que a Bíblia diz sobre isso, se a Bíblia orienta com quem eu devo me casar, a Bíblia diz quais são os critérios para manter um relacionamento. Então tudo isso vai ser pensado, discutido pela ética cristã. Não sei se tem mais alguma pergunta. Temos sim, do Paulo Abreu Lima, do aluno Geusemias. Qual é o conceito mais prático de ética cristã? O conceito mais prático é a prática da fé. Não tem outro conceito mais prático do que a prática da fé. É claro que nós estamos abordando ética cristã sob uma ótica acadêmica, né, como disciplina teológica, e é por isso que nós estamos sempre fazendo o link, né, a questão da reforma, a teologia sistemática com a ética cristã. Mas em definições bem simples, o que é a ética cristã é nada mais, nada menos do que a prática da fé. É a prática da fé, é o comportamento, é como eu me comporto. Por exemplo, quando Paulo diz assim, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há algum louvor, nisso estejam ocupados os vossos pensamentos. Então o que vai ocupar o pensamento? Que é justo, que é honesto, que é puro. Entendeu? Então,
Como isso vai se dar na minha vida no dia a dia? É a ética cristã. Se eu vou ser ético ou não. Se eu vou estar de acordo com a palavra ou não. A ética cristã ela vai sempre me orientar como eu devo me comportar diante dos desafios éticos que surgem diante de mim. Entendeu? A ética cristã ela vai sempre se posicionar à luz da revelação da palavra de Deus. Então, a ética cristã, na melhor forma, uma forma bem simples de se definir, seria a prática da fé. A minha prática, o meu dia a dia. Como eu me comporto, o meu testemunho diante dos homens, né? Meu testemunho diante dos homens, que é aquilo que Jesus disse, olha, assim brilhe vossa luz diante dos homens. Veja que Jesus não diz, brilhe vossa luz diante de Deus. Não, Jesus disse, brilhe vossa luz diante dos homens, porque a ética cristã é uma ética em relação a Deus, claro, em relação a você mesmo, mas em relação aos homens, como nós vimos na aula passada. Entendeu? Em relação aos homens. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. Para que brilhar a luz diante dos homens? Aí o texto diz, para que? Finalidade. Vejam as vossas boas obras. Observe que não é para ver obras, é boas obras. O que é boas obras? Ética cristã. Ética cristã. Vê vossas boas obras e aí glorifiquem como resultado dessas boas obras visualizadas na vida de vocês, possam ver vossas boas obras e glorificar a vosso Pai que está nos céus. Então o objetivo da prática das boas obras não é para ser salvo. A gente sabe que nós não fazemos obras para ser salvo. Fazemos obras porque somos salvos. Que fomos criados, Paulo diz em Efésios 2:10, fomos criados para as boas obras. Mas as boas obras não é para Deus. As boas obras é para ser vistas pelos homens como testemunho de uma fé genuína para que Deus, através de nós, possa ser glorificado e conhecido. Não sei se tem mais alguma pergunta. Então vamos lá, né? Graças a Deus que as perguntas surgiram. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Acabou de chegar uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Ronaldo. Qual a melhor definição para a consciência? Olha, nós vamos ver um pouquinho mais à frente com relação à questão da consciência, mas a consciência nós diríamos que é o tribunal. É um tribunal onde nós já recebemos de Deus esta consciência, que era uma faculdade do Espírito. Os irmãos já estudaram isso, acho que eles já devem ter visto isso. É uma faculdade do Espírito e ela revela que nós somos agentes morais, né? Que somos agentes morais. Claro que esse tribunal por si só não funciona, porque foi sobre aquele grande problema que eu falei. Quando essa consciência ela está cauterizada, ela não funciona mais. E essa consciência só pode funcionar perfeitamente quando ela está sob o controle da palavra, que isso nós vimos na primeira aula, né? Que a Bíblia diz, lá 2 Coríntios 10:5, salvo engano, que diz assim, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Ou seja, uma consciência ela só pode funcionar perfeitamente quando ela funciona sob o controle e a obediência de Cristo. Então, a consciência vamos assim dizer, a faculdade humana onde Deus se revela, onde há o conceito intuitivo já do que é certo e do que é errado, e claro que ela por si só não pode se julgar sozinha ou ser autônoma, como diz Fletcher, né, que nós vimos aqui no idealismo alemão. Ela não é autônoma, não pode viver sozinha, que ela sozinha só produz estrago, porque ela está influenciada diretamente por conta do pecado. Então só a partir da restauração dessa consciência, por meio da obediência aos princípios de Cristo, é que essa consciência pode funcionar perfeitamente. Ok? Então vamos ver agora a relação entre a teologia sistemática e a ética cristã. Tela cheia, Bíblia, por favor. A ética cristã é a reprodução prática do encontro com Deus, da nova vida. É a restituição daquilo que foi roubado e a beneficência para aqueles que nada têm. Ética na dimensão cristã significa, olha aí a definição, né, de ética cristã bem prática. Ética na dimensão cristã significa guardar os mandamentos, colocar isso na prática, como prática de vida. Ainda a relação entre teologia sistemática e ética cristã,
nós temos aí uma citação de Heifler, né, que é o nosso livro, diz assim: uma teologia sistemática sólida leva o homem a uma ética cristã firme. Observe, por quê? Porque assim como a teologia sistemática se preocupa em pegar aquilo que Deus disse, se preocupa com a revelação, a ética cristã também se preocupa com uma revelação em trazer aquilo que Deus revelou para a vida prática. Então, observe, uma teologia sistemática sólida leva o homem a uma ética cristã firme. A crença verdadeira conduz a uma vivência adequada. A ortodoxia, né, que é a maneira correta de fazer as coisas, e a ortopraxia, que é a maneira correta de viver as coisas, não se excluem, mas juntas representam a revelação do plano e da vontade de Deus para o homem. Ok? Então, volta aqui, por favor. Então nós temos aí, nessa relação de teologia sistemática com ética cristã, a teologia fornecendo à ética cristã o material que ela precisa para que possa contextualizar essa teologia na realidade da sociedade. Nós temos a teologia, a vontade de Deus. Vamos fazer uma comparação bem rudimentar, né? Vamos dizer assim, a teologia é a revelação de Deus no seu estado bruto, né? Enquanto a ética cristã é a depuração desse estado bruto, contextualizando esse estado bruto na realidade. Como é que eu posso vivenciar aquilo que está condensado no seu estado bruto para a vida em sociedade? Ok? Então nós temos aí também, queridos irmãos, antes vamos voltar aqui, antes de falarmos aqui sobre a nossa atividade, falando ainda sobre a ética cristã e a sua relação com a teologia sistemática, é importante nós definirmos de que se a minha teologia ela é ortodoxa, a minha ética cristã também será ortodoxa. Se a minha teologia ela é liberal, minha ética cristã também será liberal. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, é o que vai influenciar diretamente naquilo que eu vivo, né? Então, se eu creio que eu posso ser salvo exclusivamente pela fé, sem precisar de obras, e digo, então, se Deus não precisa de obras, eu vou fazer, vou empurrar o pé no pecado. Então, se eu creio dessa forma, na minha vida prática vai ser reproduzido isso. Um cristão que, não obstante de professar uma fé, ele vive uma vida completamente diferente daquilo que ele professa, né? Porque aí o que está por trás disso aí é o seu conjunto de valores e crenças. O que é que ele realmente acredita? Uma vez um jovem chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu posso ir para onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, posso farrar, posso fazer o que eu quiser, porque a Bíblia nos diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será a tribulação, a fome, a perseguição? Ele diz: se as minhas obras não servem para a salvação, então eu posso fazer o que eu quero e mesmo assim vou ser salvo, porque Jesus vai me salvar. Só que no início desta aula nós já falamos o que Paulo falou sobre isso, né? Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a confirmamos. O fato de só a fé nos justifica não quer dizer que exclusivamente só pelo fato de ter fé que eu vou ser salvo, não. Claro que a verdadeira fé, a genuína fé, ela vai produzir obras. A genuína fé, ela vai gerar compromisso de santidade, não tem como dissociar isso, né? Tanto que, né, Martim Lutero, quando se deparou com a Epístola de Tiago, Martim Lutero chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Por que Epístola de Palha? Porque ele disse que Tiago é muito legalista. Tiago enfatiza obras, e cadê fé, né?
E aí ele, a princípio, não compreendeu e colocou Tiago como o último livro como o último livro na sua tradução, no cano da sua tradução. Mas o que Tiago estava dizendo era o que Paulo estava dizendo, só que sobre outra ótica. Enquanto Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Paulo está dizendo, eu estou falando da nossa justificação diante de Deus, que é pela fé. Quando Tiago diz, se você diz que tem fé e não tem obra, sua fé é morta, Tiago está falando da nossa fé como das nossas obras, como justificação da nossa fé, não diante de Deus, mas diante dos homens, né? Paulo diz, sendo, pois, salvos pela fé temos paz com Deus, fala da nossa justificação diante de Deus, ou seja, para Deus nossas obras não são méritos, né? Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Para Tiago diz, olha, se você tem essa fé que Paulo disse, que traz méritos, que é baseada no mérito de Cristo, então não tem outro caminho senão produzir obras. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Temos sim, do Polo São Lourenço, do aluno Eduardo. Como uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho de Jesus pode ter sua consciência aperfeiçoada, visto que o professor afirmou que a consciência só é aperfeiçoada quando se está em conexão com a palavra. Dessa forma, como essa pessoa morrendo alcançará a salvação? Olha, em primeiro lugar, preciso que se entenda que todos, à luz de Romanos, no capítulo 2, a gente vê que a lei da consciência, aquilo que Deus deu a Moisés, deu a todos os homens na lei da consciência. E claro que essa lei da consciência, que a consciência ela pode ser cauterizada. Claro, isso aí sem sombra de dúvida. Mas Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, que aqueles que viveram sem lei, se comportaram, Paulo comparando com os judeus, olha, aqueles que não tinham lei, acabaram vivendo como se tivessem lei por causa da lei da sua consciência. E vocês que tinham a lei, acabaram transgredindo essa própria lei, né? Aí quando nós falamos sobre salvação, essa é uma questão muito debatida, né, pelos teólogos que dizem que à luz da revelação, à luz daqueles que não tiveram conhecimento com o Evangelho, como é que estas pessoas poderão ser salvas? Se não tiveram contato com Cristo, se a consciência só pode ser restaurada a partir do Evangelho, como é que pode ser isso? Olha, há grandes discussões sobre este assunto, né? Muitas discussões, muitos posicionamentos, né, sobre este assunto, mas o que eu posso dizer aos irmãos é que eu acredito não é, vamos assim, prego batido de ponta virada, porque é muito difícil nós conseguirmos mensurar essa questão, porque a Bíblia diz em Romanos 2 que o juízo de Deus será segundo a verdade, né? Deus há de julgar o homem segundo a verdade. Então o que a gente pode, dentro do pouco conhecimento que o homem pode ter em relação a isso, que uma coisa é os nossos padrões, né? Outra coisa é o padrão divino que conhece o coração, conhece a mente, conhece a intenção, entendeu? Eu acredito que as pessoas serão julgadas que nunca conheceram a Cristo à luz da revelação que elas tiveram e até onde elas podiam ter essa revelação e se recusaram a ter essa revelação, né? A Bíblia não fala mais nada em relação a isso, a gente também não pode ir mais além, mas uma coisa diz que Romanos, capítulo 12, que a justiça, que o juízo de Deus será segundo a verdade, e o Salmo diz que justiça e juízo são as bases do seu trono. Então o que a Bíblia diz, a gente diz, o que não diz, a gente não pode dizer. Já para concluir aqui, né, nós temos aqui a nossa atividade, né? Eu quero que os irmãos entrem aí no site, né, da Universidade Mackenzie, acesse o artigo Os Reformadores e a Lei, Valor, Semelhanças e Diferenças, do Dr. Alderi Souza Matos. Leia e elenque 3 pontos que mais chamaram sua atenção na leitura, né? Não é necessário enviar atividade, porém considere os pontos selecionados por você como aspectos que poderão ser abordados na avaliação complementar. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento.